Iniciou. Oi, gente. Eu quero pedir desculpa da demora, mas eu estava gravando sem gravar, tá? Então eu tive que desfazer, nós percebemos que não estava gravando nada. Mandem uma mensagem para saber se agora vocês estão vendo, para a gente saber se tem alguém aí vendo a nossa live. E, bom, eu peço desculpa pela demora para vocês, viu? Eu sou Farid Rômulo, do Ateliê Verbos da Arte, e estou aqui para apresentar para vocês o nosso sampler da quarentena. Então serão 20 blocos com 30 por 30, o tamanho deles, tá? E então nós temos aqui o nosso primeiro bloco. Eu disponibilizei lá no grupo para vocês, vou pôr depois que a gente terminar a live, eu vou pôr um PDF explicando como calcular os quadrados dos módulos do bloco, tá? Então eu vou soltando um PDF por vez. Primeiro eu vou dar os quadrados, depois os referentes aos outros blocos, ok? Então, vamos aqui a esse bloco aqui, tá? Eu tenho aqui, nós vamos ter blocos de 30 por 30, tá? 30 é a medida final depois que ele tiver costurado na colcha de vocês, na manta, na toalha. Então, ele vai medir 30 centímetros. Se ele vai medir 30 centímetros, nós teremos 3 módulos aqui. Então, cada módulo desse vai medir 10 centímetros. Cada módulo medindo 10 centímetros, a gente sempre precisa de uma margem de costura. Essa margem de costura, nesse caso, eu coloquei 0,75, daqui até aqui, tá? Então, isso aqui é a nossa margem de costura. Significa o quê? Que depois de costurar, vai entrar essa margem de costura e vai ficar com 10 centímetros daqui até aqui, tá? 10, 10 e 10 vão dar 30 centímetros. Bom, a escolha das cores, eu não escolhi muitas cores, todos os blocos terão de 2 a 3 cores só. Nós vamos fazer uma brincadeira de manipulação de módulos, né? Então, vocês vão ver a versatilidade com apenas 3 formas de cortar os tecidos, a versatilidade que a gente pode ter em quantidade de blocos, são inúmeras, tá? Então, partindo desse daqui, por exemplo, vocês podem ter um quadradinho de cada cor, se quiserem. Vocês podem pôr uma cor aqui, ó, formando isso daqui, e aqui variar outra cor. Vocês podem manipular os módulos e os tecidos, as quantidades de cores, da maneira que vocês quiserem, tá? É muito versátil essa quantidade de módulos, porque a gente pode fazer até com 4 módulos, que é o forpet. Mas aí eu optei a começar pelo 9, né, com 9 módulos, para ter uma variedade maior de desenhos, tá bom? Então, nessa variedade, eu escolhi 3 cores, que é o tom claro, o tom médio e o tom escuro, tá? Isso, na escolha de tecido de vocês, eu tenho muitos trabalhos, assim, que eu uso tons mais neutros, né? Eu não uso muitas estampas. No máximo, uma estampa, assim, mais miudinha, tá? Então, escolham, se for estampado, vocês escolham um tecido que pegue, vamos supor, um tom que combine com a estampa e outro tom que combine com a estampa, indo para o médio e para o escuro, no caso. Ou então, o tom médio seria o estampado e usar um claro e um escuro combinando com o estampado, tá? Bom, aqui nós temos, então, eu já cortei, resumindo, cada módulo 11,5 por 11,5. Repetindo, eu vou pôr um PDF para vocês no grupo,
É meu cachorrinho, tá, gente? Live é assim mesmo. Ele vai latir. Então, eu vou disponibilizar para vocês o PDF com as medidas, ok? E como que nós vamos começar a costurar? Nós vamos começar a costurar em linhas, tá? Então, aqui, outra desculpa que eu vou pedir para vocês é para não perder muito tempo, eu não limpei, porque eu desmanchei tudo que eu tinha feito. Já estava com o bloco quase pronto quando a gente percebeu que não estava gravando. Então, ele tá com linhas, mas vocês nunca deixem o trabalho assim, tá? Com linhas, é muito sujinho. E então, nós vamos costurar essa linha e essa linha, tá? Então, vamos lá para a máquina de costura. O que eu vou mostrar para vocês? Aqui, esse aqui, a gente chama de calcador, de sapatilha, de pezinho. Esse é um pé que vem originalmente na máquina, né? O mais comum é para costura reta. Então, ele vai ser o nosso parâmetro de costura, tá? O que acontece? Quando a gente tem a agulha aqui no centro, essa distância da agulha até a lateral do pezinho, até a lateral do calcador, será de 0,75 milímetros. Então, à medida que eu coloque o meu pezinho aqui, ó, e minha agulha bater aqui, conforme eu vou costurando, vocês vão colocar o olhar aqui, ó, nessa lateral, tá? Não olhem para a agulha aqui, vocês vão olhar aqui, para poder seguir retinho. Então, a agulha batendo aqui, a nossa costura vai ficar aqui, ó, na margem de costura de 0,75, tá? Então, agora eu vou costurar. Há uma coisinha, conforme vocês montam o bloco, eu vou explicar isso quando eu voltar lá para a montagem. Vocês fotografem antes de começar a costurar, tá? Esse é o primeiro, agora eu vou pegar o segundo. Não precisa cortar a linha, vocês podem costurar direto, sem cortar a linha. Ó, vai direto. Nós estamos formando aqui o que a gente chama de varalzinho ou bandeirinha. Esses tecidos que eu estou usando, os lisos ou qualquer outro liso, não tem direito nem avesso, porque eles são um tecido tingido, tá? Não são tecidos estampados. Então, eu tenho aqui o primeiro varalzinho, ó, ou bandeirinha, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou cortar essa linha. Procurem deixar o trabalho já todo limpo, sem linha nenhuma. Eu vou abrir essa costura, aqui, vincando primeiro com a unha ou com uma espátula. E aí, a hora que vocês costurarem, vocês já peguem uma régua, deixa eu pegar o mais claro aqui, e já confirmem, ó, que essa medida, tá vendo, ó, deu 1,5 centímetros. Por quê? Aqui tem 0,75 e aqui tem 0,75, 1,5 centímetro, tá? Agora, eu vou pro ferro e vou vincar todas as costuras. Do direito e do avesso. Esse é o direito, no caso. Bom, agora, eu volto pra cá e monto novamente o bloco, tá? Então, esse aqui.
Este aqui é aqui. E esse aqui é aqui. Por isso que eu falei para vocês fotografarem, que é para voltar ao formato original, ao desenho original. Esse desenho é super simples, então não requer assim grandes dificuldades, não tem grande dificuldade. Quando o desenho é um pouco mais complicado, é legal se seguir uma foto. E agora a gente vai fazer a mesma coisa aqui, ó. Vou pôr para cá, vou pôr para cá e aqui. E vou costurar os 3 novamente, tá? Quando vocês não têm experiência, alfinetem, tá? Não façam sem alfinete. E pode alfinetar bastante, que é bem melhor do que ficar torta a sua costura. Ou o seu tecido sair do lugar. O alfinetar é para o tecido não sair do lugar. Minhas 3 bandeirinhas novas, tá? Vou abrir novamente aqui. Vou abrir aqui. E o último depois. E aqui. Eita. E vou levar ao ferro para vincar. Patchwork é corte correto, costura correta e passar, tá? Tudo isso junto sai um trabalho limpo e bonito. Pronto. Agora, nós vamos para a montagem das linhas, que é a segunda etapa do processo, tá? Então, eu tenho aqui essa linha que vai se unir a esta. E essa linha que vai se unir a esta. Essas costurinhas têm que bater, tá? Elas têm que ficar iguaizinhas aqui, alinhadinhas, tá? Para isso, para ajudar, a gente vai fazer isso aqui, ó. Vou colocar aqui e vou alfinetar. Costura com costura aqui, ó. Tá? Aqui. E a mesma coisa nessa daqui, ó. Costura com costura. Vocês podem pegar assim também, ó, vindo daqui. Daqui pra lá, tá? É a mesma coisa. O importante é as costuras ficarem alinhadas. E aqui coloquem um alfinete, que é para não sair do alinhamento os tecidos, tá? Agora, vamos lá para a máquina de costura. Aqui é a mesma coisa, o raciocínio é o mesmo. Mantém a margem de costura. Podem passar assim em cima do alfinete, que eventualmente não tem problema, né? Às vezes dá uns estalinhos, mas normalmente não tem problema. Porque esses alfinetes são feitos para patchwork mesmo. É isso aí.
que ele saiu do alinhamento, tô segurando. Pronto. Aqui é a nossa primeira, tá? Agora, eu vou costurar esse daqui. Vou vir pra cá, vou fazer a mesma coisa. Vou pegar o alfinete, colocar aqui, costura com costura. E vou trazer pra cá. Vou pegar o alfinete aqui e trazer pra cá. Aqui e aqui por segurança, né? Vamos lá para a máquina de costura. Pegando aqui um pouquinho mais de cima. Às vezes a minha máquina dá uma engripadinha aqui e ela não puxa. Pronto. Agora, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz antes. Eu vou abrir aqui as costuras. Vou abrir aqui. E vou abrir aqui. E vamos passar. Aqui, ó, brincando as costuras, tá? Aqui. E aqui. Então, voltando aqui, ó, vamos dar uma conferida. Ó, o nosso módulo, esse módulo já está os 4 lados costurados, tá vendo? Então, ele ficou com 10 por 10, tá? A mesma coisa vai acontecer nesse, só que esse aqui, ó, ainda tem uma margem de costura, tá vendo? Porque aqui vai ser costurado depois, aí ele vai ficar com 10 centímetros, tá bom? Então, esse aqui foi o nosso primeiro bloco. E amanhã eu vou marcar para vocês umas 4 horas pra gente fazer a próxima live com o segundo bloco, tá bom? E eu vou responder as perguntas ou aos comentários que vocês fizeram agora lá na postagem, tá bom? Um beijo e até amanhã. Oi, gente, não desliguei ainda. Eu vou responder para vocês tudo lá na postagem, tá? Que eu não tenho muita experiência com lives, tá bom? Um beijo para vocês.